Ei, você que não conhece Botucatu, preste atenção, preste atenção. Botucatu. Botucatu é uma terra de povo bom, de bons loteamentos, bons condomínios para se morar, onde nós temos tanto a parte de serviços, de indústrias, de comércio, com condições de atender você em todas as suas necessidades, e Botucatu, acima de tudo, é uma cidade que valoriza o ser humano. Então, venha conhecer e empreender em Botucatu, que você vai se surpreender. Beleza, vamos então fazer a nossa introdução. Carlos, aqui a gente está buscando criar um quadro da Vital Imóveis, né? Que a gente tem algumas sugestões. E nesse primeiro a gente vai falar sobre investimentos. Mas antes, Carlos, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história. Como que você se tornou corretor? O grande culpado para eu ser corretor de imóveis hoje foi o meu pai, o saudoso Antônio Luiz Bertani. Eu sou farmacêutico bioquímico de formação e eu estava tudo pronto para ir para São Paulo para estudar por um concurso que teria aqui em Botucatu. Quando ele comentou comigo, de uma forma muito direta, do jeito que ele era, ele falou assim: amanhã eu vou abrir o escritório da imobiliária e eu não tenho quem fique na recepção para mim. No outro dia, eu logicamente desfiz a minha mala, fui para o escritório e fiquei lá durante um tempo trabalhando como secretário, atendendo telefone. Eu lembro até hoje que era aqueles PBX, tinha linha 1, linha 2, e eu fiquei ali atendendo. Quando ele começou a incentivar tanto eu como meu irmão Luiz para que a gente pudesse ser corretor, e ele ficou nos incentivando até que, logicamente, nós fomos então e nos tornamos corretores. Eu, o Luiz e depois os outros irmãos também. Que bacana, que desafio interessante. E como que foi? Bom, todo mundo sabe que você durante muito tempo esteve na imobiliária que foi do seu pai, que foi a Expand, e agora, há um ano atrás, você teve esse grande desafio que foi criar a Vital Imóveis. O que te motivou a criar a Vital Imóveis e como que está sendo esse novo desafio agora? Essa pergunta é interessante porque eu até diria o seguinte, né? Que novamente o meu pai é o responsável. Eu estou querendo copiá-lo. O meu pai, quando ele montou a imobiliária, 4 meses depois, praticamente 4, 5 meses depois, minha mãe morreu. E ela era muito nova, com 51 anos apenas, e ele fez como uma galinha faz com os seus pintinhos. Ele acolheu todos os filhos e trouxe os filhos para a imobiliária, né? Ele era aposentado do Banco do Brasil e tinha acabado de montar o escritório com um sócio. Daí, na verdade, saiu o sócio e ele colocou eu e o Luiz. Então, nós entramos como sócio deles. Durante todo esse tempo, ele então foi aquele paizão, né? O chefe e o paizão abrigando ali os filhos, tentando dar um rumo para os filhos. Num determinado momento, pós a sua morte, que já vão fazer 9 anos, né? Já fez 9 anos, eu achei por bem que estava na hora de eu imitar meu pai e fazer o que ele fez com os seus filhos, eu faria com os meus. Então eu montei a Vital Imóveis, onde na verdade eu tenho um sócio que é o Daniel, mas eu montei junto com a Vital Imóvel uma empresa que é a Be Together, onde a gente tem o significado de ser e estar juntos. Então eu tenho a Raquel como psicóloga, o Davi, que faz parte do Café Vital, e também de uma construtora. Então eu uni toda a família, inclusive a minha família, com a Luciana, que ela veio junto com a Lutur também, que estava no bairro e veio lá também junto para a Avenida Vital Brasil. Então o desafio foi eu unir toda a família em prol de um momento que era importante a gente ter a família reunida trabalhando em prol de algo novo para a cidade de Botucatu. Que bacana, muito bacana mesmo. E Carlos, quando a gente fala Vital, hoje o que você considera que são diferenciais da Vital Imóveis frente a essa grande quantidade de corretores e imobiliárias que nós temos?
Se você pudesse pautar algumas coisas assim que você vê na Vital e que toda essa experiência desses 35 anos seus trabalhando com a parte de imóveis, hoje você consegue aplicar na Vital Imóveis. Com certeza. Eu diria o seguinte, que além de eu ter o meu pai como um professor, eu tive excelentes professores, pessoas que trabalharam no ramo imobiliário, do qual eu posso citar um grande professor que já não está também conosco, José Bizacó, muito me ensinou no ramo imobiliário, e a vida vai nos ensinando. Então eu diria assim, 35 anos, e completo agora em outubro 36 anos no ramo imobiliário, já é um diferencial, né? O diferencial da experiência. Mas eu posso dizer que um dos maiores diferenciais que nós temos na Vital é a empatia. Quando a gente fala soluções imobiliárias, é porque realmente dentro da Vital, a gente quer criar uma cultura de entender qual é a sua dor e resolver a sua dor. Então, se você quer vender, se você quer comprar, se você quer empreender, nós temos bagagem e experiência para ouvi-lo, para atendê-lo da melhor forma e fazer um negócio acima de tudo, além de ser um bom negócio, ser seguro. Então, se fosse para citar algo, eu diria que é a honestidade, a transparência, o bom atendimento, a segurança, a experiência e, com certeza, tudo isso eu englobaria que nós estamos num lugar muito gostoso e muito bonito e bem preparado para atender os clientes. Mas o mais importante de tudo isso é que eu vou ser empático à sua dor e vou tentar resolver sendo uma solução para você e não um problema. Falando de investimentos, Carlos, uma pessoa que quer começar a investir em imóveis, como que essa pessoa pode começar? Como que alguém começa a investir em imóveis? Legal. Deixa eu comentar uma coisa. Eu vou contar a experiência de como eu investi em imóvel. Eu comprei um apartamento, que era aqueles apartamentos que você comprava. Hoje já tem outros tipos de investimento, mas quando eu comprei era um apartamento que ele era tipo sorteio. Então existiam lá, na verdade, 90 apartamentos, eram feitos 16 de cada vez, e eu arrumei 2 amigos para entrar comigo, porque eu não conseguia pagar a prestação. Então nós juntamos 3 amigos e compramos esta unidade que ela estava na planta. Nós tivemos a felicidade e eu diria a graça divina de ser sorteado logo no primeiro bloco. A época era tão boa que o aluguel do apartamento pagava a prestação. Então nós 3 amigos tínhamos, na verdade, um investimento que foi pequeno, recebemos o apartamento e o aluguel pagou o resto do apartamento para nós. Eu diria que se você quer investir em imóvel hoje, você precisa ousar um pouco. De repente você precisa fazer aquilo que eu aprendi com meu pai, sempre citando ele, Faça a dívida que você pode pagar. Então hoje nós temos a opção de você comprar terrenos facilitados, nós temos a opção de comprar casa financiada, nós temos a opção de comprar apartamento financiado. Você precisa ter coragem e entrar numa prestação, porque você juntar todo o dinheiro para falar que vai comprar um imóvel não é a realidade que a gente vive. Então você tem que criar coragem, entre numa dívida, pague a dívida, você vai ter o imóvel. Com certeza o imóvel vai valorizar muito mais do que sua dívida, você vai fazer um grande negócio. Muito bacana. E, ok, a pessoa vai buscar, obviamente, aquela parcela que ela vai conseguir pagar, a dívida que ela consegue pagar. Mas como que ela escolhe qual que é o melhor imóvel para ela? Ela compra um apartamento, ela compra um terreno, ela compra uma casa? O que você pensa que hoje é um bom negócio? Eu diria que dentro da Vital Imóveis, nós gostaríamos de escutar a pessoa e entender qual é a necessidade dela para indicar o melhor tipo de imóvel. Então vamos dar algumas opções. Você me procura e você quer investir no imóvel e você fala para mim que você só pode ter uma prestação em torno de R$1.000 por mês. Eu vou indicar para você comprar um terreno facilitado, porque num curto espaço de tempo, em torno de 5 a 10 anos, você já quitou totalmente esse terreno e você teve uma valorização muito grande
do valor que você pagou durante esse tempo de 5 a 10 anos e você está preparado para ter um imóvel e ou fazer uma casa nele ou dar esse imóvel como moeda de troca para um apartamento, para uma casa. Mas supondo que você me procure e fale assim, eu vou casar e eu preciso do imóvel já. Então nós vamos procurar uma opção de financiamento para você, se você não tiver dinheiro e for comprar com prestações, para você comprar ou uma Minha Casa Minha Vida, que hoje é chamado, né, da Casa Verde e Amarela, ou você comprar uma casa, um apartamento, ou mesmo pleitear junto a um banco, que seja um banco onde você tenha maior facilidade e digamos que nós temos, né, condições de fornecer parceiros que têm condições de financiar para você, né, os agentes parceiros, onde você faz um financiamento direto com este banco ou com o agente financiador e compra o imóvel que vai ser o seu primeiro lar, a sua primeira casa. E também eu diria que tem uma opção onde você já tem o seu imóvel e você quer adquirir outro. Logicamente nós vamos ver, você vai adquirir para renda, vamos partir então para um bom imóvel que dê uma boa locação. Ou ele pode ser comercial ou ele pode ser residencial. Nós vamos orientar nesse sentido. Ou de repente você quer comprar o imóvel para valorização. Mais uma vez, vamos buscar de repente loteamentos fechados, condomínios, onde a valorização é maior, ou vamos procurar terrenos facilitados para você pagar facilitado, ou vamos procurar imóveis que estejam em estoque na região central, do qual você pode fazer uma reforma e ganhar mais dinheiro. Então, sempre que a gente vê a necessidade do cliente, nós vamos dar a orientação adequada para que ele faça o melhor negócio e tenha a melhor valorização que seja dentro do ramo imobiliário. Muito bacana, muito bacana. E o que é melhor para começar a investir, né? Então, é óbvio, a gente sempre vai analisar a necessidade. Mas falando de uma maneira, se a pessoa tem duas opções, digamos assim, é melhor ela trabalhar com imóveis na planta ou terrenos? Olha, eu comecei com imóvel na planta e tive uma alegria muito grande, né? Porque do mesmo jeito que eu fui contemplado em primeiro lugar, teve pessoas que foram contempladas no quinto ano. Então, isto faz parte do jogo, faz parte do investimento que você está fazendo. Eu gosto muito de investir em terreno. Então, sempre que há oportunidade, se aparecer um loteamento novo, que tenha condição de você comprar, eu digo que comprar as coisas no lançamento é muito bom. Então, tanto faz ser um terreno ou um imóvel na planta de um lançamento, tudo que vai depender é o seu bolso. Se você puder comprar um apartamento na planta, sendo de uma construtora idônea, sendo todo o processo estando aprovado e regulamentado, você vai fazer um grande negócio. Se você não tem condições financeiras de entrar num apartamento na planta, compre então um terreno. Esse terreno com certeza vai ter a valorização e vai ajudar você a partir para o seu primeiro imóvel, seja ele uma casa ou um apartamento. A pessoa que ela está pensando em investir em imóveis, ela precisa se preocupar, por exemplo, se ela for comprar uma casa e ela vai para alocar, ela precisa sempre se preocupar na questão de fazer reformas. Como que você vê isso? A orientação que nós damos para os clientes que gostam de trabalhar com imóveis, comprando imóveis e colocando para locação, é que ele sempre mantém o seu imóvel na melhor condição possível. Então, supondo que você comprou um apartamento e esse apartamento é novo, nós damos a sugestão, tenta fazer até com a mobília, os móveis planejados, deixa os lustres prontos, põe o box, põe a tampa da privada, deixa o imóvel todo preparado para receber o inquilino. Primeiro porque você vai ter um aluguel maior e você tem um patrimônio do qual você vai cobrar que ele seja sempre entregue naquelas condições que você locou. Supondo que você tem uma casa e é uma casa que necessite de alguma reforma, a gente também acredita que a melhor coisa que você tem que fazer é você fazer a reforma e entregar o imóvel em condições de locação onde você possa, no final da locação, cobrar a entrega da forma que ele foi lhe passado. Se você de repente tem um imóvel antigo e você começa a alugar
um atrás do outro, a pessoa já entrou, não tem o sinteco novo. Entrou. Daí entra o próximo e a pintura está meio desgastada, mas você liberou e vai entrar o próximo. Daí no terceiro, a casa está toda desfigurada e de repente você não sabe como vai cobrar. Existem muitas casas velhas em Botucatu pela idade da cidade, né? Já temos mais de 165 anos, e o que acontece? Muitos imóveis velhos que acabam sendo alugado e realugado e a pessoa não consegue, com a renda, parar e fazer uma reforma, porque o aluguel ficou muito defasado. Então você tem aluguéis de casas velhas, 800, 700 mil reais, e você na verdade só tem uma ajuda, um complemento de renda e o seu imóvel vai deteriorando. Com isso, na hora que você for pôr esse imóvel para vender, o preço dele está muito aquém daquilo que você necessitaria para ter o imóvel completo, um imóvel melhor para você continuar investindo. Então a nossa sugestão, Vital Imóveis, entregue o imóvel nas melhores condições para que a outra pessoa possa locar e cobrar que sempre seja entregue nas condições favoráveis para o próximo inquilino entrar. Ainda fazendo um parênteses nessa questão, nós temos que pensar que o imóvel ele é um patrimônio. Então é importante que nós cuidemos dele da melhor forma possível. Eu conheço muitas pessoas que moram num imóvel e vão deixando quebrar tudo. É um imóvel próprio. Então deixa, quebra a torneira, quebra a porta e aquele relaxo vai deixando. Eu sou da opção e da opinião que você tem que arrumar conforme vai aparecendo. Apareceu uma infiltração, corrige. Apareceu uma porta quebrada, arruma. Um vidro quebrou, manda arrumar. Porque você cuida do seu patrimônio para que ele esteja sempre em condições bonitas, perfeitas de uso e sempre esteja valorizando. Ótimo. E a pessoa que ela quer começar a investir, e como você já disse, ela não tem todo o dinheiro e a melhor forma é sempre ela entrar numa parcela, digamos assim. Entre consórcio e financiamento, o que você indicaria? Depende da pressa. Eu diria bem objetivamente isso. Você tem pressa para comprar um imóvel? É o financiamento. Porque ele é rápido e quem decide quando você vai comprar é você. Você achou a casa, você tem a liberação do financiamento, você fala, eu vou comprar. O consórcio, ele é para quem está querendo fazer uma poupança programada. Porque quando você entra na história do consórcio que você vai comprar uma cota contemplada, eu, Carlos Bertani, Vital Imóveis, não acredito nessa tal da cota contemplada. Eu acredito sim que o consórcio é um bom investimento, ou de carro, ou de imóvel, aonde você entra com uma poupança. Você está num certo grau de condição financeira que você consegue, com certeza, ter aquela prestação e você vai guardando. Quando você é contemplado, você vai investir no imóvel que vai ser, de repente, o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto imóvel que vai lhe aumentar a renda. Lembrando do apartamento que eu paguei com aluguel. Quando você tem um bom consórcio, você compra o imóvel, parte do valor do consórcio você vai pagar com o valor do aluguel. Então você vai ter uma valorização também, porque você está pagando parte do imóvel com a sua locação. Então, objetivamente, tem pressa? Parte para o financiamento. Você é um cara tranquilo e quer se programar, fez 18 anos, está achando que vai casar com seus 25 ou 28 anos, tem um bom tempo, entra no consórcio, é um excelente tipo de investimento. Mas não tenha pressa para ser sorteado e nem fique caduco dando lances do qual às vezes ele não é contemplado, tá? Entendi, ótimo. E quais os cuidados que você gostaria de ressaltar para quem vai começar a investir, para quem quer investir em imóveis? Bom, a primeira coisa que eu diria para você que quer investir em imóvel é que você deve ter alguém orientando. Isto é um fator muito importante, porque quando você investe em algo que você não conhece, né, do ramo, você tem que ter uma orientação. E esta orientação quem vai dar para você é um consultor imobiliário, é um corretor, é um assessor imobiliário. Quando a gente está doente com algum problema, a gente procura um médico. Quando a gente tem algum problema que a gente precisa entrar na justiça, a gente procura um advogado, né? Então,
com relação ao imóvel, investimento, você tem que procurar pessoas que mexam com o imóvel, né? As pessoas que gostam de brincar na bolsa, eu gosto de falar brincar, porque para mim, bolsa, você pega o dinheiro que você pode brincar. Novamente falando, isso para mim, Carlos Bertani e Vital Imóveis. Então, eles devem ter orientação de pessoas especializadas. E nós temos hoje muitas firmas, empresas e pessoas que trabalham dando essa orientação. Procure um corretor de imóvel de sua confiança. É a primeira dica que eu dou. Segundo, você tem que se preocupar com a documentação. É muito importante você saber se a documentação está adequada. A gente sabe de histórias de pessoas que colocaram dinheiro em imóveis que não tinha documentação adequada. Isto você pode perder o seu dinheiro. E não só a questão da documentação antes da compra. Você tem que ver as certidões, você tem que ver se o imóvel está totalmente liberado, você tem que ver se não tem ações sobre aquele imóvel. Isso nós estamos falando de documentação. E o imóvel em si? Você tem que saber se aquele imóvel não está condenado, se o tipo de trinca que tem, se é uma trinca tranquila para se fazer uma amarração ou se é algo estrutural. Você tem que ver a infiltração que ele tem, você tem que ver se o prédio foi bem construído, você tem que ver a saúde econômica do condomínio que você está comprando, no caso do condomínio. Então são N variantes que você tem, que é importante ter alguém lhe auxiliando. Porém, a partir do momento que você resolveu tudo isso, comprou, você tem que escriturar e registrar. Porque se você não fizer o registro, você não é dono. Muitas pessoas compram imóvel e deixam em contrato por vários anos. Outras pessoas compram imóvel, digo contrato, ou com a pessoa ou com a incorporadora e nunca passa escritura. Outras pessoas passam escritura e não registra. A gente tem um ditado que fala, quem não registra não é dono. O cartório de registro é onde você tem lá o selo dizendo este imóvel na rua tal, no lugar tal, é seu. Tá? Então, você tem que tomar todas as precauções para documentação antes, documentação depois e as precauções necessárias para saber se o lugar que você está comprando é bom, se o imóvel que você está comprando é saudável, se o terreno ele não é um terreno que não tem nenhum problema de ter tido antigo lixão, um problema desse. Então você tem que ter todas essas orientações e mais uma vez eu falo, este é o diferencial de você ter um corretor experiente, porque ele conhece a cidade e os imóveis que eles estão lhe vendendo. Bacana. E, Carlos, vamos supor, eu comprei um terreno, né? Eu tenho a ideia de construir uma casa e tal. Que dicas que você poderia dar na hora que eu tenho que levar em consideração para eu contratar um bom construtor? A gente entra numa questão que é o seguinte. Quando você está com um terreno, você logicamente vai ter que contratar. Eu sempre digo isso. Um engenheiro, né? Que vai se fazer parte da construção e um arquiteto. Quando você contrata um arquiteto, ele vai desenhar a sua casa e você, com relação ao arquiteto, você tem que estar preparado assim. Você tem que saber o objetivo que você quer e ser muito realista em pedir para o arquiteto. Eu quero uma casa de 100 metros, de 200 metros, de 300 metros, porque normalmente os arquitetos, com a grande capacidade que eles têm, vão oferecer algo um pouco maior. Então você tem que ter aquele equilíbrio para falar, eu posso aumentar isso ou não. A partir do momento que você escolheu o arquiteto, descobriu qual vai ser a planta da sua casa, você entra com o processo de construção. Então você vai procurar ou um empreiteiro ou uma construtora, sabendo que os custos são diferentes, até mesmo por uma questão de impostos e tudo mais. Eu diria que você tem que ter referências. É sempre aquela história, né? Qual o advogado bom que você já teve sucesso? Qual é o médico bom que está fazendo boas consultas e está cuidando bem daquele caso? Então você vai consultar a construtora, o empreiteiro. E como que você faz isso? Pedindo referências e perguntando quais os imóveis que ele já fez que você possa visitar. Aí você tem a segunda parte, você vai conversar com quem construiu com aquela pessoa. As referências são para isso. E vai perguntar, este imóvel, tanto tempo que você já construiu, não, o imóvel é bom, deu um probleminha aqui, mas não é de construção, não é isso aqui. Então você vai se alicerçando
para ter, né, na verdade, uma boa indicação. Graças a Deus, dentro da Vital Imóveis nós temos bons arquitetos, bons construtores e empreiteiros para indicar, para que as pessoas façam o orçamento e que as pessoas tomem a decisão, né? A gente indica, mas quem fecha é a pessoa que está decidida a construir. Mas o importante é você saber muito bem o que você vai construir e saber depois a referência que você vai ter daquela pessoa que vai construir. E se tem uma dica que eu posso dar só pague mediante medição, né? Por mais que seja seu amigo, por mais que seja super indicado, ele fez a parte do alicerce, pague. Ele levantou as paredes, pague. Ele cobriu, pague, né? Nunca chegue e fale, eu vou pagar tudo para você, quero um desconto. Não entre nesta lei do Gerson de tirar vantagem. Pague conforme vá sendo executado. É a melhor garantia que você vai ter que o seu imóvel vai estar sendo feito e pago de acordo com os valores que estão sendo apresentados. Muito bacana. Então, assim, eu acho que esse aqui você falou um pouco, mas você tem algumas dicas para o que a pessoa tem que prestar atenção na hora de fazer uma vistoria no imóvel? Vistoria no imóvel. O que é importante você observar? Eu acredito que quando você compra o imóvel, é importante você observar se ela tem trincas, se ela tem infiltração, e você procurar saber principalmente a parte de fiação e encanamento. Como que você faz isso? Pedindo licença, dando descarga, abrindo uma torneira, vendo a vazão quando você abre a torneira, aperta a descarga e liga o chuveiro. Se você quer ver uma situação elétrica, você liga os chuveiros. Entendeu? Se a casa está de repente mobiliada, você vê se não está tendo queda de energia, né? Então você vai ver se o cabeamento está adequado. São coisas que teoricamente você pode contratar um profissional para fazer um laudo de vistoria técnico, aonde eu diria que você pode inclusive subir no telhado e ver o madeiramento, né? Eu diria, Gustavo, que em Botucatu não tem esse hábito, mas grandes centros as pessoas contratam um vistoriador que ele faz um check-up geral na casa. Ele testa tomadas, ele testa as lâmpadas, ele testa toda a parte hidráulica, porque ele tem o controle para saber se aquela água está saindo com a vazão adequada. Ele vai ver o telhado, ele vai ver se tem infiltração, vai ver se tem trinca, ele vai ver o tipo da pintura, se está adequado ou não. Então, se é um imóvel que vale a pena você fazer um investimento e pagar um vistoriador, eu chamaria um vistoriador. Se é um imóvel que você quer fazer a olho nu uma vistoria, preste atenção nesses itens. Eu vou repetir: infiltração, trincas, questão de encanamento, questão elétrica, e também se você conseguir ver como é que está o telhado, se ele não está selado, não, se de repente o madeiramento não está com cupim, todo esse tipo de coisa. Seriam as dicas principais. Ótimo. E hoje a gente tem uma quantidade enorme de imóveis. Você acha que investir em imóveis usados ainda é uma boa ideia? Depende. O imóvel usado ele tem que ser muito bem localizado. Por quê? Tanto para uma questão de residência como para uma questão comercial. Se você investe num imóvel usado numa região central que tem um potencial comercial, com uma pequena reforma você pode transformar aquele imóvel residencial num escritório, num consultório, em diversas outras coisas, ou até mesmo numa loja. E também tem um detalhe: se você investe no imóvel usado, mas num bairro muito bom, você vai sempre ter as pessoas querendo locar este imóvel. Então eu diria que você tem que estar atento ao imóvel usado para fatores como localização, o estado de conservação e o fim principal que você vai usá-lo. Ótimo. E para uma pessoa que está querendo investir em imóveis, o que você poderia falar que ela poderia levar também em consideração para ela analisar o mercado imobiliário, onde ela está querendo fazer esse investimento? Tá. O investimento imóvel para valorização futura é uma coisa, para a renda é outra.
Bom, eu quero investir em imóvel para ter uma renda imediata. O que nós vamos procurar? Primeiro, eu tenho que estudar o perfil da cidade. Vamos falar de Botucatu? Perfil da cidade de Botucatu é uma cidade estudantil. Onde que a gente pode investir em Botucatu que você nunca perde? Apartamentos, estilo os chamados estúdios, as antigas kitnets, né, que hoje a gente fala que são apartamentos de um dormitório. Então, esse tipo de investimento, você loca, reloca e loca de novo e sempre. Sempre vão ter pessoas vindo e saindo e você vai ter. Em todo custo. Você tem desde uma kitnet que aluga sem garagem por 500, 400 reais até apartamento de um dormitório com 2 banheiros que aluga por 1.400 reais. Então você tem todos estes padrões de imóveis, né? Desde os 400 sem garagem até com um dormitório com 2 vagas, 2 banheiros por 1.400, você tem o perfil estudantil. Mas você também pode investir em imóvel comercial. O imóvel comercial é muito bom também. Nós temos em Botucatu excelentes avenidas, excelentes ruas principais. Vamos falar da Rua Amando, vamos falar da Avenida Dom Lúcio, vamos falar da Avenida Vital Brasil, vamos falar da Major Mateus, vamos falar da Conde Serra Negra, vamos falar da Rafael Laurindo, da Avenida da Unifac, da Leonardo Vilas Boas, a Camilo Mazzoni. Então nós temos várias avenidas e ruas principais que tem um potencial comercial muito grande, e o imóvel comercial ele sempre dá um retorno maior, porque com certeza o bom comércio vai cuidar melhor do seu imóvel do que uma residência, né? Além desses tipos de imóveis que você faz um investimento para ter retorno financeiro, eu acredito muito em investimento de imóveis para valorização. Você compra um terreno num loteamento fechado. Permita-me aqui citar um condomínio que foi lançado há praticamente uns 12 anos, 13 anos, tá? Que é o Parque Laguna. O Parque Laguna ele fica no setor leste da cidade, né? Ele fica ali perto da região da Demétria, fica hoje muito próximo do reservatório de água, que também vai ser um ponto turístico. Nós estamos ali falando do caminho que vai para o Véu da Noiva. Quando foi lançado, este imóvel de 1.000 metros quadrados foi vendido por 25, 30 mil reais. Quem investiu nessa época no loteamento Parque Laguna ganhou muito dinheiro, porque hoje, nesta data que nós estamos aqui, agosto de 22, o imóvel lá, o terreno de 1.000 metros, ele tem um preço que varia de 350 mil para cima. Qual que foi a valorização então de um imóvel como esse? Qual foi o custo que você teve? Um condomínio, e um condomínio relativamente barato, que se você somar o condomínio de todos esses anos, ele não influencia na valorização que teve. Existem outros, lógico, você pode comprar em bairros como, por exemplo, no setor norte, que muitos loteamentos foram feitos na época, né, pelo escritório do meu pai, aqui em parceria com o pessoal de Jaú. Nós temos Jardim Planalto, Jardim Itamaraty, Jardim Continental, nós temos Jardim Eldorado, Jardim Ouro Verde, Jardim Cambuí. Todos esses bairros, os lotes estão hipervalorizados, com preços, né, que foram vantagens para quem investiu. Então você também pode investir para ter a valorização ao longo do prazo, ou pode investir para ter o retorno financeiro. São 2 tipos de investimentos possíveis de você fazer. Bacana. Você falou bastante de Botucatu. Para quem não conhece Botucatu e região, então vamos supor que a gente estivesse aqui sendo ouvido por alguém que está nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, e é um investidor e ele acha que pode ser uma ótima oportunidade de investir em imóveis na nossa região. O que você falaria para esse investidor de grandes centros e que quer fazer um investimento na região de Botucatu? Ei, você que não conhece Botucatu, preste atenção. Botucatu, a 220 quilômetros de São Paulo, a capital. Pista dupla, estrada maravilhosa. Botucatu, saneamento básico 100%. Botucatu, com uma população de aproximadamente 160 mil habitantes, onde nós temos saúde,
Nós temos a Faculdade de Medicina e aqui é um hospital escola. Botucatu tem 100% de rede elétrica. Botucatu tem um excelente governo. Botucatu é uma cidade que tem um bom ar, uma boa água e agora com um reservatório que nós não vamos ter problema de água por mais 50, 75 anos. Botucatu é uma terra de povo bom, de bons loteamentos, bons condomínios para se morar, onde nós temos tanto a parte de serviços, de indústrias, de comércio, com condições de atender você em todas as suas necessidades, tá? E Botucatu, acima de tudo, é uma cidade que valoriza o ser humano. Então, venha conhecer e empreender em Botucatu, que você vai se surpreender. Você, a gente sabe que está trazendo, junto com o pessoal da Franzolin, um empreendimento fantástico aqui para a cidade, com uma governança de um prédio que a gente sabe que não existe aqui, né? Nós tivemos a oportunidade de visitar junto o empreendimento em Bauru, que nós ficamos maravilhados com o sistema que o condomínio oferece e tal. Me fala um pouco desse empreendimento que você, junto com o Luiz Franzolin, está trazendo aqui para Botucatu. A gente sabe que você vai ser o coordenador de tudo isso. Me fala um pouco desse empreendimento. Eu tenho a imensa satisfação e alegria de poder trazer para Botucatu, juntamente com o meu filho Daniel, com quem fez o primeiro atendimento quando o Luiz Augusto Franzolin veio para a cidade de Botucatu e conheceu alguns terrenos, e nós tivemos a alegria de fechar um belo terreno numa das avenidas mais valorizadas e que mais cresce em Botucatu, que é a Avenida Vital Brasil, bem pertinho ali do prédio da Be Together, numa área de 2.100 metros quadrados, um empreendimento que vai nascer ali com a marca Franzolin, que vai ser uma revolução para a cidade de Botucatu. E por que vai ser tudo isso? Porque nós estamos trazendo não apartamentos, não um prédio novo, nós estamos trazendo um conceito de morar de forma diferente. A Franzolin nos surpreendeu com este conceito de bem-estar. Então, não é um apartamento qualquer, será um apartamento para se morar, para se viver bem. E este lançamento, que ocorrerá em breve, é um lançamento de apartamentos de 1, 2 dormitórios e estúdios que são realmente fantásticos, com uma planta muito moderna e, acima de tudo, com um prédio estilo clube, com todas as necessidades e tudo que a pessoa realmente precisa, até inclusive com a energia para um carro elétrico. Nós estamos falando também de ter cisterna, nós estamos falando de energia fotovoltaica, nós estamos falando de algo pensado para diminuir o condomínio e trazer segurança, conforto e bem-estar para você que quer morar ou investir aqui com o Franzolin e com a Vital Imóveis.